A gente começou a se posicionar, eu e os meus sócios no AGF, não como influenciadores de investimentos, porque isso tem um monte, Sim. mas investidores que influenciam. Como é que foi Foi. essa história? Foi por isso que eu fundei o AGF. Eu, sendo bem honesta, eu cresci no interior, sou de São Paulo, mas cresci no interior. E eu, antes de voltar para São Paulo na faculdade, eu não entendia a magnitude do que o meu pai significava para o mercado. Talvez porque ações, mercado de capitais era uma coisa muito nichada, muito restrita Sim. a um grupo pequeno de pessoas, né? Aqui em São Paulo, Faria Lima, mercado financeiro, né? Então, não era como a gente tem hoje centenas de bons conteúdos gratuitos por aí, falando sobre o tema, né? Então, era de fato para poucos, né? E aí, eu na faculdade, acabei descobrindo, por ocasião, eu passei na frente de uma banca de jornal e eu vi meu pai na capa de uma revista, a revista Exame, maio de 2012, nunca vou esquecer. Olha, Ele lá na capa, tal, as maiores fortunas da bolsa. E eu fiquei é meu incrédula. pai mesmo? Pai, é você? Comprei a revista, levei para casa, perguntei, aí ele deu aquela risadinha e falou: filha, a gente que tem patrimônio em renda variável não pode ficar se dando ao luxo de falar que é isso, que é aquilo, porque hoje eu sou bilionário, amanhã posso não ser mais, as ações caem, o patrimônio varia, o que importa é a renda, né? Uhum. Então, eu já tinha vontade de trabalhar no mercado financeiro com ele, e depois que eu descobri, poxa, toda a importância que ele tinha e as pessoas não conheciam essa história, isso foi combustível, né, eu diria que foi uma alavanca a mais, e foi aí que o nome, que a palavra legado apareceu muito forte na minha vida, como você falou, né? O legado é muito mais do que você ser um herdeiro ou um sucessor, é você abraçar isso como missão de vida, né? Uhum. E, poxa, quantas pessoas não pagariam para sentar um dia do lado do meu pai e aprender uma coisinha sequer, né? E você tem essa E eu tenho oportunidade essa todos os oportunidade dias. todos os dias. A gente fala de ações no café da manhã, no almoço, no jantar. E eu falei, bom, é isso. Como que eu faço para as pessoas descobrirem a história dele? Porque antes de se apaixonarem pelas ações, elas vão admirar a história da pessoa primeiro, né? Os resultados, o que ela construiu, como, enfim. E aí vieram várias iniciativas, o próprio AGF. Antes disso, eu tinha começado a abrir meu Instagram, comecei a falar sobre ações e vi que tinha um interesse genuíno das pessoas em começarem a aprender, a diversificar patrimônio, né? Foi numa época também, 18, 19, em que taxa de juros caindo. Então, as pessoas queriam outras opções de investimento, né? E a gente começou a se posicionar, eu e os meus sócios no AGF, não como influenciadores de investimentos, porque isso tem um monte, Sim. mas investidores que influenciam. Hum, A boa. ordem dos fatores aqui altera o produto, né? Altera. Porque a gente já tem a experiência, sabe o que está falando, né? Então, eu poderia muito bem chegar na internet e falar: fique rico, fique bilionário como o Barsi. Aquele papo de coach. É possível? É provável? Não. Sim. Porque as pessoas querem chegar onde ele está, mas não querem passar pelo que ele passou. A disciplina, a paciência, né? Então, todo o nosso conteúdo ele é muito educacional, ele é voltado para a carteira previdenciária. O que que é isso? É muito do que o americano faz, né? Tem essa cultura do investimento de você poupa um pouquinho no final do mês, Mais constante. constantemente, nem que seja 50, 100 reais, mas você sabe que isso, ao longo do tempo, com aquilo que eu disse dos juros compostos, né? Juros sobre juros, em 20, 30 anos você tem uma belíssima aposentadoria Uhum. para que você não precise depender, lá não tem o INSS, mas para que você não precise depender ou trabalhar o resto da vida, né? O próprio Warren Buffett fala que se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai morrer trabalhando, né? Então, vi muito mérito nisso e de como ele construiu essa história, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito dessa cultura vitimista, de que quem ficou rico foi a custa dos outros, Passando a perna né? em alguém. Passando a perna em alguém, quando não. Na verdade, a pessoa viu uma oportunidade que ninguém mais estava enxergando e conseguiu uma forma de agregar valor, né? De alguma forma, né? De mudar o mercado, de inovar em algum produto, né? Então, no final do dia, apesar de nós sermos investidores de bolsa, a gente se considera empreendedores de bolsa, né? Uhum. Que para o ciclo da economia fechar, você precisa de quem está ali criando e de quem está arriscando também o seu capital ali Arriscando, do lado investindo investidor, para né? colher no futuro. Sim. Exatamente, para colher no futuro. E os teus sócios, você conheceu aonde? Como é que vocês tiveram essa ideia de se juntar? Como é que foi? Olha, eu digo foi um alinhamento de astros, Sandra, foi muito engraçado. A gente já se conhecia, eu desde pequena sempre frequentava essas reuniões com meu pai. Então eu ia em assembleia, ele me levava mesmo em assembleia de empresa,
me levava em reunião que a gente chama de APMEC, né, que são o dia que as empresas reúnem com seus acionistas para explicar, né, o que aconteceu com os números, enfim. E eu ficava fascinada de meu pai levantar a mão, né, e perguntar, e as pessoas, poxa, ficarem, né, assim, surpresas com o que ele está falando. Então, sempre admirei muito. E eu conheci os meus 2 sócios em ocasiões parecidas com essas. Eles me conheceram, assim, adolescente. Eles são mais velhos que eu, enfim, cada um fazia uma coisa, uma atividade. O Felipe era executivo de uma grande multinacional e o Fábio era empreendedor de internet, né? Ele trabalhava com o pai também, com maquinários. O pai dele é um inventor, um engenheiro, assim, um cara genial. E cada um fazia uma coisa, mas, de certa forma, chegaram até meu pai. Meu pai, olha, compra ações, tal, faz isso, faz aquilo. Eles confiaram, começaram a fazer e deu muito certo. E a gente sempre encontra essa mesma galera nas reuniões, né? E aí passou o tempo, o Felipe queria se recolocar no mercado, talvez tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. E o Fábio falou: Puxa, Lu, caramba, você já tá fazendo conteúdo na internet, por que a gente não se junta? Vamos fazer um curso. Eu falei, gente, mas será que eu, né? Tô aqui fazendo conteúdo gratuito, será que tem espaço para isso? Bom, vamos fazer. E as coisas foram nascendo organicamente, Sim. né? Foi legal. E aí depois veio o livro, né? A autobiografia do Barsi, veio a plataforma também, o EGF, né? Que é um ecossistema para investidores gerarem renda com dividendos. Veio o nosso MBA, Velho Invest. Então a gente foi agarrando as oportunidades de acordo com a demanda dos alunos, dos clientes também. Então a coisa foi caminhando muito naturalmente, né? E eu acho que a gente deu sorte também do contexto que a nossa sociedade, que a nossa economia estava vendo também, os ventos estavam favoráveis